Pessoal, nós vamos falar nesta aula sobre as leis divinas ou as leis naturais. Nós vamos desenvolver essas leis, esses princípios nas próximas aulas, mas nesta nós vamos ver o que é esta lei divina ou esta lei natural. Então, o que é uma lei natural? Como o próprio nome diz, são as leis da natureza. São as leis que regem o funcionamento do mundo como a gente conhece. Tudo o que ocorre à nossa volta é regido por leis naturais. As leis da física, da biologia, da matemática, de todas as ciências, elas são as leis naturais. E quais são as principais ou as características fundamentais destas leis? Na realidade, nós podemos resumir em duas características principais, que seria a imutabilidade, né? Uma lei natural, ela funciona sempre do mesmo modo, nas mesmas condições. Por exemplo, a lei da gravitação universal. O enunciado dessa lei diz que todo corpo atrai outro corpo com uma força que para qualquer dos dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses corpos. Esta lei, ela funciona sempre que há dois ou mais corpos com massa, seja isso um elétron, seja isso uma estrela. Ela funciona sempre. Ela é imutável. Essa lei ela não vai mudar. A eternidade. Uma lei natural, ela vai funcionar para sempre, da mesma maneira, nas mesmas condições. Se tomarmos a mesma lei da gravitação universal, ela funcionava assim no começo do universo. Tanto que propiciou o surgimento de planetas, estrelas, galáxias, do próprio universo, como nós o conhecemos. E vai continuar funcionando da mesma maneira para sempre. Ou seja, dadas as mesmas condições, ela vai continuar se comportando exatamente da mesma maneira. E por que estas leis são imutáveis e eternas? Porque elas são a expressão do próprio Deus, que é eterno e imutável. Por isso dizemos que são leis naturais ou divinas. Como essas leis, elas são imutáveis e eternas, ou seja, elas funcionarão para sempre, da mesma maneira, nas mesmas condições, e sendo a obra da criação perfeita e regida por estas mesmas leis, nós podemos afirmar uma coisa. Nós podemos afirmar que milagres não existem. O que nós chamamos milagres é apenas a nossa ignorância sobre os fenômenos da natureza, sobre a totalidade das leis da natureza. Todos os dias nós fazemos novas descobertas que nos revelam um pouco mais sobre o funcionamento do universo, do mundo. E a cada descoberta nós entendemos o mundo um pouco melhor. Muitas das coisas que seriam milagres, obra do divino e maravilhoso em séculos passados, para os homens do nosso tempo, são coisas corriqueiras, banais, absolutamente normais. Quando nós não entendemos algo, quando algo nos surpreende, ou ocorre de maneira diversa do que nós estávamos esperando, e quando é uma boa surpresa, a gente costuma chamar de milagre. Muitos dizem que Deus operou um milagre, Deus fez um milagre na minha vida. Tal coisa foi um milagre, fulano se salvou de um desastre, foi um milagre. Ora,
se nós tomarmos Deus como a expressão da perfeição, e se as leis naturais ou divinas são a expressão desta perfeição, então não há necessidade de que essas leis sejam derrogadas para nada. E, portanto, o que chamamos de milagre é apenas a nossa incompreensão da realidade que nos cerca. Essas leis dividem-se basicamente em duas grandes classificações, que são as leis físicas e as leis morais. As leis físicas são as que regulam as interações, movimentos e relações da matéria física, da matéria bruta. Estas pertencem ao domínio da ciência, porque podem ser testadas, medidas, teorizadas e observadas em laboratório, controladas e tudo mais. As leis morais são aquelas que dizem respeito ao homem em si mesmo, como indivíduo, e suas relações com os seus semelhantes, com Deus. Contém as regras da vida, do corpo, da alma, do espírito, os códigos de conduta, os códigos de caráter, de procedimento. As leis físicas estão impressas na natureza. Basta o homem pesquisar para ir descobrindo. Elas são reveladas aos homens continuamente, à medida que avançam no seu progresso intelectual. À medida que nós avançamos com as nossas pesquisas e os nossos conhecimentos, estas leis da física vão se abrindo, vão se descortinando, vão se revelando aos homens. Ninguém inventa uma lei da física. Por exemplo, Isaac Newton não inventou a lei da gravitação universal. Ele apenas constatou um funcionamento, uma lei que já existia. As leis morais, elas estão impressas na consciência de cada espírito. E elas são, por isso mesmo, acessíveis a todos, tanto ao sábio quanto ao ignorante. Todos têm acesso a elas. Porém, nem todos conseguem compreendê-las. Os que se decidem a estudá-las, investigá-las, são os que melhor têm condições de compreendê-las. Porém, todos compreenderão na plenitude dessas leis. Um dia todos compreenderão, pois afinal todos nós estamos destinados ao progresso e ao aperfeiçoamento moral. À medida que nós vivemos, nós progredimos, nós aprendemos, nós nos aperfeiçoamos. E a compreensão dessas leis que estão impressas na consciência de cada espírito, elas vão se tornando melhores e mais compreendidas por aquele espírito que vai progredindo, à medida que vai efetuando esse progresso. A lei de Deus, ela é continuamente revelada ao homem. Apesar dela estar escrita na consciência, todo espírito tem o livre-arbítrio. E ele pode desprezar essa lei, desconsiderar essa lei por sua própria decisão. Todos nós sabemos os princípios de amor e caridade que devem nortear o convívio entre os semelhantes. Mas nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, de livre e espontânea vontade, desprezar essa lei. Mas essas leis, elas sempre são lembradas. Para isso, encarnam entre nós, entre os homens, espíritos elevados, que têm a missão de lembrar aos homens estas leis morais desprezadas ou esquecidas. São aqueles grandes missionários, as grandes almas que deixam sua marca na história da humanidade, que nos lembram continuamente dos princípios dessas leis e nos trazem a lembrança da importância dessas leis. Um dos maiores exemplos que nós temos
é Jesus com a sua missão, com a sua mensagem de amor, de paz, de caridade e principalmente de tolerância. Então, esses espíritos iluminados encarnam entre os homens para nos lembrar dessas leis que estão impressas na nossa consciência e nos lembrar da importância que temos que dar para estas leis. Para ser melhor compreendidas, estas leis morais elas podem ser divididas, e nós vamos fazer isso, em leis menores, para que nós possamos estudá-las e compreendê-las em todas as suas nuances. Mas esta divisão ela é apenas e tão somente para fins didáticos, pois que a lei divina e lei moral ela é uma só e engloba todas elas. Então nós vamos fazer essa divisão para facilitar o nosso entendimento e o nosso estudo. Essas leis morais elas são divididas em 10 partes. Para facilitar o estudo, nós vamos estudar cada uma delas nas próximas aulas. Elas são elas a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Lembrando que essa divisão ela é apenas para fins didáticos, para que a gente possa estudá-las de maneira mais fácil. Não é uma divisão estanque, é assim e pronto. É apenas para fins didáticos. E nós vamos estudar essas leis nas próximas aulas. Então, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a nossa próxima aula.